Abacast, o podcast oficial da Abacate Digital. Uma vitamina de informações. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Abacast, o podcast oficial da Abacate Digital. E hoje a gente está aqui com o gestor estadual de inovação do Sebrae, o Fernando Pichaide. Pichaide, certo? Isso. Seja muito bem-vindo, Fernando. Bem-vindo a Cáceres. Obrigado, Cáceres está incrível, né? Ontem, finalmente eu conheci Cáceres de verdade, né? Eu achava que era cidade pequena, eu sempre ficava só no eixo da BR, né? Aham. Olha, ontem eu toquei pra direita, cara, a cidade não acabava. Incrível a cidade. Grande, né? Grande. E Cáceres está passando por uma ebulição, sabe, Fernando? Você vê empresas grandes vindo para cá. O Comper vem, o Forte Atacadista vem, vai ter Bob's. Tem uma placa enorme do Bob's lá na BR, o pessoal tá divulgando. E esse sentimento de crescimento, ele vem e você pode até falar também a sua visão do Sebrae sobre Cáceres, essa questão do crescimento de empreendedorismo, inovação. Qual que é teu olhar para Cáceres nesse sentido hoje? Cara, Cáceres tem um potencial econômico e uma vocação econômica, potencial tecnológico enorme. E que até então ele estava meio no degelo ali, vamos dizer assim, né? Eu acho que finalmente ele descongelou, agora está aquecido. E muito isso pelo viés da inovação. Então vocês têm um polo acadêmico aqui sensacional. São estudantes muito engajados, é um perfil diferente. Né, a realização do Hacka ontem lá é uma prova disso. O sucesso do programa Inova Pantanal e Inova Cerrado aqui também é um caso. Né, Verdade. Cáceres, em um ano, era uma cidade que nem aparecia no radar de startups, agora é a segunda cidade com mais startups no Mato Grosso. Isso é muito empolgante. Menos de um ano. Entendeu? A maioria em fase de ideação, sim, como toda startup só que você vê que todos eles estão buscando, sabe? Buscando editais, buscando oportunidades que a gente tem, editais do governo, editais do Sebrae. Então, assim, é importante a gente não deixar isso esfriar, né? E aí você une esse potencial tecnológico. E aí você pega aqui, cara, o setor de alimentos e bebidas aqui é muito, muito ativo, o setor do turismo, o próprio bioma. Eu acho que é nisso que a gente tem que focar. Entendeu? Cara, a BR passando aqui dentro da cidade, isso é muito bom. É uma fronteira que tá vindo Zona Franca e tudo mais. Então, assim, tudo isso Verdade, a ZPE traz tá aí, a né? favor, né, de Cáceres. Verdade. Fernando, e você já atua no Sebrae há mais de 15 anos, né? Como que foi, assim, você chegar no Sebrae, você entrar no Sebrae e chegar ao carro que você está hoje? Como que foi essa trajetória dentro do Sebrae? Cara, minha história com o Sebrae, ele tá completando já 16 anos agora. Porque o meu primeiro foi como trainee, né? E antes do Sebrae, a minha primeira formação é comunicação social, né? Publicidade e Legal. propaganda. E minha carreira com a publicidade, ela foi curta, mas foi de muito impacto. No segundo ano já da faculdade, eu já estava trabalhando e criando as propagandas da Toyota Olha e da Honda Motos. Legal. Então, a Hilux, o Corolla, quando saiu daquele que eles chamavam de modelo Brad Pitt do Corolla, quando veio a nova roupagem, eu estava envolvido no time de criação. E junto com isso eu participava de muitas premiações, né? Não sei se posso falar aqui as emissoras. Aqui Pode né? Então tá bom. falar. Aqui, o nosso único patrocinador oficial, temos vários apoiadores, o Sebrae é um deles, mas o patrocinador oficial do Abacast é o Lipão, Laboratório de Ictiologia do Pantanal Norte. Então, sinta-se à vontade para falar Tranquilo. tudo que você quiser. Eu participava de muitos prêmios de publicidade, né? E aí eu ganhei 2 prêmios da Globo, Legal. e 2 da Record, né? De melhor propaganda. Uau. Então foi uma época muito boa. Só que o ramo da publicidade ele é um estilo de vida, né? No estilo de vida que eu não sei se eu tava visando para passar o resto da minha vida daquele jeito, muito intenso, né? E eu fiquei, durante a faculdade aparecia um pessoal do Sebrae lá vindo com um desafio jovem empreendedor, tipo uma gamificação que eles tinham. E comecei a ficar curioso com aquilo, né? E aí fiquei sabendo que tinha um processo de trainee, me inscrevi, né? Participei e entrei pro processo. Só que eu entrei no Sebrae falando assim, vou passar esse um ano de trainee para captar a experiência que eu quero e depois vou fazer outra coisa. E tá aí, eu 16 anos 16 anos. na casa, né? Então, na minha trajetória, fiquei 5 anos ainda atuando com a publicidade e propaganda lá dentro e eventos. E aí, muito interessante, o que acontece? Lá os times vão mudando, a gente vai tendo novas lideranças, acontecendo muita coisa. E depois de 5 anos eu não estava mais feliz na empresa, lá no Sebrae, e eu pedi demissão. Você pediu demissão do Sebrae? Pedi demissão do Sebrae. E na época o superintendente, ele falou assim, Fernando, me dá 3 dias que eu quero conversar com você. E aí foi muito interessante você ver, né, quando lideranças, né, que fazem a empresa, né,
Toda viagem que eu fazia para eventos que ele me mandava, de capacitação, ele pedia um relatório. Sim. Chato pra caralho, relatório. Mas principalmente porque você acha que assim, eu vou escrever e ninguém vai ler. Só que ele chegou com todos os meus relatórios impressos. E ele sabia Caramba. tudo que tava ali. E ele falou, cara, olha, não gostaria que você fosse embora. Você, né, eu gosto muito de você aqui no time, mas também não quero você infeliz. E eu vou vir com uma proposta aqui que eu já te adianto. Não vou aumentar seu salário agora, não. Não é isso que eu tô te propondo. Mas eu quero te propor um novo propósito. E eu tenho aqui uma área que eu já tentei 4 gestores, não deu certo. Em pouco tempo não deu certo, porque é um tipo de perfil muito esquisito esse segmento aí, um pessoal muito doido. Aí eu falei, mas o que é? Ele falou, tem um tal de startup aí, e ninguém sabe direito que esse negócio, a gente precisa atender eles, porque tá aumentando, é o Sebrae tem que apoiar esses jovens. E por tudo que eu li no seu relatório aqui, eu acho que você é a pessoa certa pra feitar isso aí. E aí, você aceita? Olha só, e por achar que ninguém tava lendo e tinha alguém lendo lá, que era o seu líder, né? O superintendente. O superintendente. Era o líder dos líderes, né? Então, assim... Legal. E aí, ele que pegou e falou, Fernando, eu vou apostar em você, posso confiar em você? E aí, desde então, né? Então, eu topei ficar de volta no Sebrae, fui pra outra gerência, outra gestão. E aí, eu agora acumulo já 12 anos como 12 anos nessa pasta? 12 anos como gestor de inovação. Caramba, 12 você anos tem de- feito um belo trabalho, né? Dá pra Deus. ver, assim, onde eu vou, nos eventos que eu vou do Sebrae, o pessoal tem um carinho muito grande por você, Fernando. Eu me sinto assim, eu tô lisonjeado de você ter vindo aqui no Abacast, mas toda vez que eu vou pra um evento que você tá, a galera grita e fica lá, o filho rico, o pai rico, e fica lindo. Você é muito querido, você é muito querido. E é por conta dessa decisão, então, que você decidiu ficar, você pediu demissão, decidiu ficar e tá fazendo essa transformação no Mato Grosso. Isso, e foi assim, e graças a Deus eu recebi essa proposta dele de continuar, porque eu já ia para outra empresa. Aham. A outra empresa que eu ia, vamos dizer assim, que ela era uma construtora que estava construindo no Brasil inteiro, que foi descoberta com uma grande negócio de lavagem de dinheiro e tudo mais, e Olha só. começa com O. E aí... Caminhos certos por linhas Então, tortas, assim, né? quase eu ia ganhar um salário enorme lá, mas não ia durar muito tempo naquela empresa, né? Aham. Então, que bom que, assim, as coisas deram certo. E até então, na inovação eu não sabia nada, assim, tipo, eu nunca estudei isso. Por muitos anos foi assim na minha gestão, sobre não buscar a teoria. Ah, você leu o livro, você leu o livro Startup Enxuta, Fernando? Não li. Não li, porque eu aprendi a inovação da nossa versão do estado. Nosso Mato Grosso aqui, é claro que... E aí, como que eu fiz? Meu primeiro ano, meu segundo ano, e aí o Sebrae me autorizava muito isso, a escola minha eram as startups e a comunidade de startup. A vivência, né? A vivência. Então, assim, o time da Estuda.com, cara, foram mentores meus. O Eri Fragoso, da Startup MT, Rodrigo Louzik. Legal. E aí você tem até os mais recentes que também foram meus mentores, como o Fábio Silva, Henrique Rolim. E Verdade. esses aqui na região. Aí tinha o pessoal de Sinop também, o Feliciano também, que é Sim. mestre. E outros que depois eu tendo oportunidade de ir para outros locais. E sempre eu fui muito esponja, né? É um tipo de perfil. Eu sou daquele estudante que... Sabe aquele que causa absorve, raiva né? do professor, porque o filho da puta, né? Sim. Nunca estuda nada ali na hora. Chega na prova, dá certo. Então, esse é o meu perfil. Então, eu absorvo muito isso e eu consigo desenvolver as estratégias para isso. Então, por que foi muito assertivas as ações do Sebrae Mato Grosso? Porque a gente fez as ações junto com o ecossistema, junto com a comunidade. Né? Então, sempre foi bem desenhadinho nesse sentido. Então, assim, a gente sabe que não adianta eu vir aqui, porque no Vale do Silício deu certo, porque São Paulo deu certo. Cara, aqui é Mato Grosso. Sim. E só o Mato Grosso já é um continente, né? Porque para cada cidade você tem que aplicar de uma forma diferente aqui dentro, né? Sim, Fala uma verdade. língua diferente. Então, acho que essa nossa disponibilidade e humildade de falar, olha, a gente tá com uma carteira nova, tem recurso, mas a gente precisa de vocês para construir junto esse novo momento aqui do Sebrae, né? E, então, assim, desde então a gente vem colhendo muito sucesso nisso. Sim, certeza. Eu já te agradeci na época, foi em 2023, mas te agradeço de novo. A gente organizou a Semana da Computação aqui, que foi sobre empreendedorismo e inovação. Foi o primeiro contato ali que eu pessoalmente tive com o Sebrae. E vinham 2 palestrantes lá de Altaraguaia para palestrar aqui. Eles tiveram um problema, isso 10 horas da noite. Eu mandei mensagem para você, mandei mensagem para Cirlei. Você me atendeu, falou, cara, calma, a gente vai dar um jeito, amanhã a gente consegue alguém, amanhã você fala comigo. No dia seguinte eu falei com você pediu pra Cirlei, né? A gestora do Sebrae.
Sirlene. Já era Sirlene, né? Sirlene, era a Sirlene já. Aí você pediu pra Sirlene, pediu que ela fosse lá palestrar. Cara, aquilo que vocês fizeram motivou tantas meninas na computação, porque até então a gente só tinha palestrantes homens, uma professora, que é a professora Jéssica, que ia palestrar no último dia, e ela chegou no segundo dia do evento, deu uma palestra sobre empreendedorismo, sabe? Falou assim, abriu os olhos da garotada que tava lá, o meu também, e ali a gente falou, caramba, a gente precisa se aproximar mais deles, sabe? Então, essa acolhida, mesmo assim, no momento de desespero, a gente não tinha quem pôr e você arrumou alguém pra pôr lá, pra que continuasse o evento, isso inspirou muita gente, então te agradeço mais uma vez por isso. E de fato, até uma coisa que o Allan Kardec passou por aqui e falou, que não tem como fazer inovação sem experimentação. Então você tem que vivenciar, tem que experimentar o hacka mesmo. O hacking também mudou a nossa vida. A minha, do Matheus, a gente foi pra lá com uma abacate pra aprender e tudo mais, a gente participou do evento. O que a gente ouviu da fala do Orkut, eu uso até hoje quando eu vou falar sobre tecnologia com alguém. O Matheus, esse podcast aqui, a gente já tava querendo montar o podcast e o Igão tava lá. Então o Matheus anotou tudo que o Igão falava. Então muitas dessas coisas a gente só conseguiu com essas oportunidades que por trás de tudo ali era você que tava mentorando, organizando ali. Quais são os desafios, Fernando, de alcançar um estado como Mato Grosso, 142 municípios, 13 ecossistemas de inovação, é uma galera assim que está fervulhando para empreender, para inovar. Quais são os desafios? O que você mais esbarra, né, nessa dimensão do Mato Grosso? Cara, assim, como eu te falei, cada cidade é uma realidade. Sim. A gente tem uma metodologia, né, que é o ELI, né, que a gente chama que é desenvolvimento de ecossistemas locais de inovação. E a gente entende que não adianta desenvolver, não é o estado que a gente desenvolve, a gente primeiro desenvolve uma região ali que a gente considera um raio de 60 quilômetros quadrados. Legal. Tá? Por isso que alguns municípios, quer dizer, a gente tem um caso, que é o principal. Tangará da Serra, ele é um ecossistema unido com Barra do Bugres. Eles se somam muito fortemente. Legal. Entendeu? Por conta do potencial tecnológico que está em Barra do Bugres, mas a vocação econômica está em Tangará. Então esse é um caso ali. E o que que a gente esbarra muito? Cara, a gente está num estado que ele pode ser rico o que for, mas a cultura da inovação a gente começou muito tarde. E consequência também da nossa cultura de educação em geral. Você vê estados como o Sul-Sudeste, que é uma educação mais forte, que as coisas aceleraram, foram muito mais rápidas lá. E às vezes nem tão rápidas, só que aconteceram muito antes. O ecossistema de Florianópolis, Santa Catarina, que é um belíssimo, pô, tem mais de 50 anos de história. Sim. Então não adianta a gente ficar nessa ansiedade de querer ser o que eles são agora. Só que com todos os gestores nacionais que eu converso, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, eles falam, cara, vocês estão no caminho certo, só que vocês só começaram depois. Então, vocês vão Acredito nisso. vocês vão um dia ser igual a gente, só que também quando vocês chegarem igual a gente também vai estar mais avançado, porque a gente vai ficar esperando vocês, daí tá tudo bem. Só que assim, a nossa inovação é consequência da nossa história, do Estado. E não compete a gente agora querer voltar no tempo. Exato. Então a gente tem que fazer o melhor agora Exato. e principalmente evitar os erros que os outros aconteceram. Exato. Então, com o trabalho do ecossistema, quando a gente chega numa cidade, primeiro a gente tem que identificar a potencial governança ali da região. O primeiro gargalo que a gente, claro, que encontra em algumas cidades é o ego. O ecossistema. Verdade. O ecossistema sempre existe. E em algumas cidades, às vezes já existe alguém que é a pessoa que é referência, inovação, tudo mais, etc. Só que tem cidades que a pessoa é humilde de falar, cara, eu sou referência aqui porque até então ninguém puxou a pauta. Mas, pô, que bom que vocês estão vindo e vamos somar junto. Tem cidades que às vezes o cara vê como concorrência. Entendeu? E começa a barrar, começa a atrapalhar e tudo mais. Boicotar tudo. Boicotar tudo. Isso aconteceu já várias vezes já. E aí é claro que assim, a gente não pode eliminar uma pessoa que fez alguma coisa pelo município. Verdade. Só que a gente tem que ir fazendo pelas bordas. Então é buscando os outros atores que querem participar, trazendo eles, capacitando, preparando. E que uma hora esse cara que estava isolado, ou ele se adequa ou ele sai. Entendeu? Então isso a gente aconteceu, principalmente na BR-163 a gente teve muito disso. Cidades com altíssimo potencial, mas que a gente teve um pessoal com um perfil um pouquinho mais teimoso. Só que é um perfil que, assim, eles são teimosos, mas quando compra a briga, cara, você tá lá vendo, né? Lucas e Rio Verde, cara, que ecossistema maluco aquilo lá, entendeu? Verdade. Sinop ali também indo muito bem, Nova Mutum deve dar uma reajeitada agora. Aí você tem cidades que também a gente teve que fazer novamente trabalho lá. O desenvolvimento do ecossistema a gente fez uma vez em Barra do Garça. Não rodou bem por conta de alguns atores locais daquela época. E aí o nosso gestor de inovação lá, João Batista, falou, cara, vamos fazer de novo aqui que agora vai dar certo.
Meu, Barra do Garça tá perfeito aquele lugar também. Tá indo muito bem. E aí você vê que assim, no começo tá lá só os estudantes e o Sebrae. Aí de repente a prefeitura, pô, quero estar junto com vocês. Aí de repente vem um ponto .com aqui, depois vem outro ponto .org, e de repente já tá aquela governança gigante. Verdade. Mas é porque tem instituições que precisam primeiro ver o resultado para depois acreditar. Entendeu? Ontem o Haka aconteceu e foi muito bom. No próximo vai ser melhor, tem Seu certeza. também, Se o certeza. ecossistema não deixar frio. Vocês não Isso, podem viver de um evento, isso, entendeu? verdade. Aí, até o nosso gestor aqui, que é o Fabrício, aqui que tá atrás das câmeras aqui, né? Meu filho ali. É, ele mesmo, ele já identificou isso também. Ele falou, cara, a gente não pode deixar apagar. A gente tem que aquecer essa governança. E é bom que eventos assim, você enxerga quem são os potenciais atores. Exato. Esses são os atores, os que fazem. Falácia e LinkedIn bonito, isso aí tem bastante. Mas e quem que tá trabalhando de fato? Então essas pessoas vão fazer parte dessa nova governança, né? E aí, com certeza, o Sebrae tá para apoiar tudo isso. Então, assim, o que eu falo de dificuldade realmente é isso: é você chegar no local, identificar esses atores, lidar com esses egos e cada região a gente adequar a nossa comunicação, a nossa forma de executar, porque o plano de ação de cada município vai ser diferente um do outro. Sim. E aí eu já puxo o gancho, Fernando. Você falando isso, parece que, então, essa foi a motivação de estabelecer um pacto estadual de inovação, porque a gente tira vou falar, o ecossistema ali, né? A centralização em uma única pessoa, um representante de todo um ecossistema, e você estabelece as hélices de representação. Tanto que no Haka, nas conversas assim, o que eu faço parte da governança aqui de Cáceres, eu represento as empresas. Aí tem a Mable, que está aí representando a instituição de ensino, que é a Unemat, tem a Sinara do Poder Público, tem o William, que é da sociedade civil, e tem o Fabrício, que apoia a gente do Sebrae. E tem vários outros apoiadores também, tem a Fran, tem o Cesare. Essa galera, assim, se juntou, mas a voz de um não. Ela só é válida com a voz de todos. Então, essa foi, não ser a principal motivação, mas você acha que esse foi o principal, talvez não, sentido de estabelecer uma governança e ter várias representações? É que acontece. Primeiro a gente desenvolve e estabelece uma governança local, que seria na cidade. Sim. Né? Que a gente rodou em 13 ecossistemas por enquanto e vai trazer novos também. Legal. Só que aí o que acontece? Ele acaba ficando muito isolado. Você tem ecossistemas que até busca fazer uma conexão, um intercâmbio. Eu vejo Juína com vontade muito grande de fazer algumas conexões. Acredito que Cáceres também tem uma facilidade. Mas eu tenho cidades que são muito bairristas. E ele quer a inovação dele, mas assim, ele tem que ser o case de tudo, ele tem que ser o primeiro de tudo mais. Aham. E isso não vai evoluir, porque nenhum ecossistema do Mato Grosso é perfeito. Sempre ele tá com algum problema. Quando a gente faz lá o diagnóstico, a gente identifica como é que tá a situação de cada coisa. Nenhum tá, pelo menos igual um pato, sabe? Mais ou menos em cada coisa, não tem isso. Sim. E aí o que acontece? Para isso que eu vim sugerir, né? E aí tanto o meu diretor técnico, o André Schettini, como o próprio secretário, o Allan Kardec, eles toparam. E foi o quê? Vamos buscar ferramentas e formas de unir os ecossistemas. Então, beleza, a gente criou os ecossistemas regionais, agora a gente tem que fazer um do estado, né? Respeitando cada região, mas de vendo como que a gente pode se somar em alguns pontos. Uhum. E igual esse ensaio que eu te falei de Barra do Bugres e Tangará da Serra. Sim. Pô, eu não tenho potencial tecnológico suficiente, mas eu tenho um município aqui do lado que está sedento ali, que tem um monte de estudante. Então, é isso que a gente quer fazer para o estado. No Pacto Estadual, o que a gente fez? A gente, em cada cidade, a gente tem, né, o .edu, .gov, o .com e o .org, né, as 4 hélices da inovação. A gente definiu esse grupos das 4 hélices de inovação de forma estadual. Então, todos os .com do estado, com todos os .org, .edu, a gente começa a falar a mesma pauta para o estado. Sim. E vendo como que se pode se somar. Você vai estar vindo aí com o Parque Tecnológico de Mato Grosso, mas aí o outro tá lá distante. Como é que ele faz para se ajudar? O outro ali tem uma incubadora, o outro não tem. O outro tem estudante, não tem. Você tem desenvolvedor. A maioria dos municípios não tem. Entendeu? Lucas e Rio Verde é um ecossistema lindo. Só que quando você olha a educação e o potencial, os números de estudantes, cara, qualquer cidadezinha minúscula dá um pau neles. Porque, infelizmente, eles têm poucos estudantes lá. Só que a vocação econômica dos caras são fantástica. Uhum. Então, como é que a gente se ajuda? Né? Para isso que foi feito o Pacto Estadual. E o Pacto Estadual de Inovação, ele não é uma ação inédita no Brasil. Tem alguns outros estados que tem. Mas qual que foi a nossa diferença? Que aí foi o primeiro do Brasil? Foi criar a governança. Legal. Porque o Pacto Estadual de Inovação, quando eu peguei para olhar dos estados, ele é um documento político.
que fica lá como todo documento quando a política não se usa, né? Fica ali para falar que tá, Sim. tem. Então, criar essa governança é garantir que o pacto seja implementado. Entendeu? Legal. E aí, o que eu já posso adiantar para vocês é que logo a gente tá vindo com mais, com as próximas ações, né? Legal. Eu tô indo em maio agora para todos os gestores, todos os Fernandos dos outros estados, né, do Sebrae, a gente tá indo para Medellín. Legal. Lembra, não sei se no REC lá Sim, você assistiu sim. Santiago Uribe. Sim. Então, cara, para mim, aquilo é um exemplo de ecossistema que funciona pra Fantástico, gente. né? Aquilo é um Fantástico. sistema que funciona pra gente, de ocupação, da sociedade se empoderar, entendeu? Tudo resolve em construir prédio. Não é melhor a gente ocupar os que tem? Não é melhor a gente conquistar, cara? Exato. Castro é uma cidade histórica, cara. Quanto que a gente pode revitalizar disso aqui? Verdade. Você pega lá o Porto Digital, cara, era um lugar macabro aquilo lá. Aí foi através da inovação que transformaram aquela ilhota, coisa mais linda. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer pra cá. Centro Histórico de Cuiabá também, pelo amor de Deus. Então, assim, cada cidade tem esses pontos e que a gente tem que valorizar. E, cara, se a gente puder ir pelo eixo da inovação e da economia criativa, cara, acho que é um caminho excelente. Não custa tanto, assim, pro poder público e pra sociedade, sabe? Verdade. Fernando, e você também atua como representação no Conselho Deliberativo da Rede 9MT. Essa sua participação lá, você tem voz, vez, realmente as ações que vocês discutem nesse conselho têm surtido efeito no Mato Grosso? Cara, a Rede 9MT é também é um grande player do Estado, né? Da própria Semana da Inovação, Sim. né? Do qual o Sebrae sempre apoiou todas as ações. Então, quando a gente assume um cargo ali de conselho, é muito nesse reconhecimento, né? De que a gente realmente acredita no que eles acreditam, né? E a gente se expõe, Legal. né? Então, sim, quando tem as assembleias, a gente participa, conversa, mas a Semana da Inovação mesmo é uma ação construída em conjunto, né? Então, esse ano, inclusive, vai ser em Tangará da Serra. O encontro das governanças dos ecossistemas, né, vai ser dentro da Semana da Inovação. Legal. Então, assim, já é uma forma da gente mostrar como que a gente tá próximo do outro. E isso tira do eixo capital, né? Colocar de forma itinerante a Semana de Inovação leva também o olhar de todo o ecossistema para aquele município que vai sediar. Pode até, assim, a gente vai ficar na expectativa do próximo município que vai ser, né? E a gente espera o dia que chegar a vez de Cáceres também, para a gente poder organizar uma coisa bem bonita aqui. E, Fernando, na sua visão de futuro, você vê o Mato Grosso. Eu sempre falo assim: olha, pessoal, Santa Catarina já foi mato. Os caras já não tinha nada, e eu puxo aquela fala inicial que você falou que eles começaram, mas já começaram há mais de 50 anos. E a gente vai chegar onde eles chegaram, mas eles vão estar lá na frente. Daqui 5 anos, onde você vê o Mato Grosso no cenário de inovação? Cara, eu acho que chegou a nossa vez agora de acreditar no nosso potencial, que eu acho que esse é um outro problema, que a gente acha que sempre a gente tá ali, a gente tá fazendo, mas a gente não é tão bom quanto. Só que eu posso garantir pra você, quanto mais eu percorro o Brasil, mais eu vejo o quanto é que a gente tem problema de autoestima. Entendeu? Tem quantos estados é que batem no peito que são ótimos de mídia pra divulgar muito aquilo que eles pouco têm. E a gente tem muita coisa e tá muito contido, muito retido. O próprio Sebrae Hacking é uma coisa que até eu me desafio e já combinamos que esse ano ele vai ser uma grande celebração e um preparo para o que vai vir em 2026. 2026, ele vai ser um evento do Centro-Oeste. Legal. Acabou esse negócio. É o maior do Mato Grosso, só que a gente viu que ele já é o maior de você pegar toda a macro-região aqui. Então, a gente vai se vender já diferente, a gente vai trazer um evento muito maior. Né? O nosso centro de eventos Pantanal lá em Cuiabá, que é nosso, está passando por uma reforma enorme. Aquele pavilhão gigante está sendo todo climatizado. Ou seja, a gente tem a oportunidade de tornar esse evento gigante. Legal. E mostrar nosso valor. Entendeu? Cara, quantas startups sensacionais que a gente tem aqui que vêm pro Brasil inteiro, entendeu? E que foram obrigadas a ter que comprar chip de DDD21 pra não sofrer preconceito e ser negócio. Caramba. Aí Estudo.com é um caso disso. Os caras tinham DDD de São Paulo ali e tudo mais, porque quando DDD65 o pessoal fala, porra, o que eu vou contratar os caras do Mato Grosso? Quando não acho que é presídio, né? Foi a mesma coisa que a gente tem preconceito quando vê DDD diferente. Então, a gente tem startups aí que estão sediadas em Florianópolis, em São Paulo. Cara, tem startup de Cuiabana aí que tem... Uma vez que eu conversei com eles anos atrás, o cara tinha recebido mais de 28 milhões de investimento. Legal. Entendeu? E saiu de Cuiabá. E assim, esses caras, a gente tem que começar a ter orgulho, entendeu? Do nosso estado aqui. E acreditar nesse potencial. Então, acho que esse próximo momento agora nosso, de forma mais estruturada, é começar a justamente isso que até a própria Abacate faz, de preparar esse pessoal para botar a cara. Sim, entendeu? Verdade. Então, assim, é conquistar os editais,
prêmio Sebrae Startups também, que a gente vai ter indicados também. O CNI, que tem um prêmio que é para ecossistema de inovação. A gente tem que se preparar para esse prêmio. Entendeu? Vamos nos Tem que se preparar. preparar para esse prêmio. E é assim que a gente vai começar a aparecer. Então, eu acredito que assim, a gente aparecendo em premiações, em resultados ali, nacionais, ao mesmo tempo que a gente lançando eventos que a gente atraia, né? Pô, ano passado, no retrasado, teve o Haka na Xalana aqui. Sim. Cara, eu tava lá Fantástico. no Santa Catarina, o povo falando da tal da Xalana. Eu não participei, eu fiquei puto com isso, mas enfim, é culpa minha que não vim. E o pessoal comentando e tudo mais. Então, assim, ontem mesmo estava o Guto aqui, que é uma grande figura nacional, e eu sei que o quanto que ele defende Mato Grosso. Eu acho que a gente tem que começar a botar mais, cacarejar mais, sabe? O próprio podcast aqui é uma forma disso, entendeu? Enfim, é a gente acreditar que a gente é tão bom quanto ele, sabe? É só a gente largar de ser tímido mesmo e botar a cara a tapa. Bem, bem verdade. No Sebrae, no Haka da Xalana, eu tive o privilégio de ganhar o prêmio. Cara, foi uma coisa surreal. Sim, ganhar o prêmio, mas a vivência dentro da Xalana, sabe? Você desenvolver, você programar dentro do Rio Paraguai, descendo o Pantanal, surreal, surreal demais. Mas uma coisa também que chamou muito a minha atenção é que muitos estudantes, a galera que estava desenvolvendo ali, era a primeira vez deles dentro de uma Xalana. Foi a minha primeira vez, sabe? Mas o pessoal que mora aqui há mais de 30, 40 anos, a primeira vez dentro de uma Xalana. Morando lá do Rio. Morando lá do Rio. Sabe, foi uma coisa assim que ela foi disruptiva em todos os sentidos, até no sentido social da vivência dos moradores locais. E toda vez que a gente tem um evento assim como... Aí eu vou puxar a Semana da Computação também, porque a gente aqui considera um evento grande pra gente, pra nossa comunidade. Quando tem esses eventos que o pessoal da escola vai, que a comunidade vai... Ontem no Haka tinha uma galera de outras áreas. Tinha gente da biologia, gente da história, gente da geografia, que foram lá por curiosidade. Então a gente precisa ocupar esses espaços. Aqui em Cáceres, Fernando, eu até uma crítica também social naquilo que você falou. A gente não precisa construir mais. A gente tem muitos prédios desocupados, assim como o pessoal de Medellín fez. Nós temos no centro da cidade um centro de eventos, que é um local histórico ali. E ele fica bem no fundo da Caixa Econômica, mas se você passar por lá, você fica triste de ver. Toda vez que eu passo por lá, eu passo com a mão na parede, assim, eu falo, cara, isso aqui um dia vai ser foda, sabe? A gente vai fazer um evento de inovação aqui toda semana, ou uma vez no mês, o pessoal vai estar aqui, vai vir palestrando de fora. Eu passo como se eu estivesse profetizando naquele lugar, sabe? Porque dá pena de ver. E é um local muito centralizado, no meio da cidade, e é da prefeitura, eu acredito. Fabrício, é da prefeitura, né? O Centro Cultural. É um local da prefeitura, mas é um local que existe, mas não é ocupado, sabe? Então, o pacto de inovação, ele também... Aqui, o que a gente quer fazer, que eu falo para você também, a gente pensa em criar uma associação de tecnologia e inovação de Cáceres, que é agora que a gente tem acesso ao poder público com uma representante, que isso é muito bom, ter uma representante do poder público. Então, ela dialoga com a Câmara, que vai dialogar com a prefeita, e chegar um dia a gente ter a nossa própria lei de inovação, que foi o caso de Lucas. Então, às vezes eu pego a lei de Lucas lá, fico lendo para ter inspiração do que fazer aqui, sabe? Do que buscar aqui. Como você vê a importância do apoio do poder público nessas ações, e se você puder trazer um pouco do que aconteceu lá em Lucas, porque eu converso muito com o pessoal de Lucas, de Tangará eu já troquei alguma ideia, de Sinop eu tenho falado com eles também. Então, assim, a gente busca inspiração daqueles que estão mais evoluídos com a gente, assim, a gente tem até o mapeamento diagnóstico. Na sua visão, o poder público, ele tem uma representação de peso, de incentivo? Realmente ele é um agente de transformação necessário? Ele é um pilar essencial. Legal. Ele é um pilar essencial. E quando a gente começa esse trabalho... Que assim, aqui, inclusive foi algo... que foi o primeiro Sebrae que fez isso no Brasil, a puxar o trabalho de lei de inovação, foi o nosso. Legal. E aí, voltando até numa retrospectiva. A gente antes atuava só com desenvolvimento de startups. Quando estava ali com a gente, até onde a gente compete, estava tudo indo bem. Quando solta ele para ecossistema, que era um ecossistema que não existia, ou ele morria, ou realmente ele ia apanhar muito ali para sobreviver, ou ele ia para fora. E nenhuma outra entidade puxou o desenvolvimento do ecossistema. Ninguém ia lá para fortalecer. Aí veio o Sebrae e veio com essa metodologia. Então, assim, nós somos serviço de apoio às micro e pequenas empresas. Se você lê no primeiro momento, você entende muito diretamente que a gente tem que estar ali ação direta para a empresa. Sim. Só que a empresa ela precisa trabalhar num ambiente que seja favorável. Então a gente veio um passo atrás e a gente trabalha com o desenvolvimento do ambiente.
Beleza. Aí estamos indo bem com esse desenvolvimento do ambiente. Ah, aí a gente vem para o poder público. Quando a gente une um ecossistema, uma governança ali num workshop nosso, mais a sociedade, é muito fácil para a sociedade apontar o dedo para o poder público. Como se tudo fosse culpa deles. Sim. Igual as chuvas lá estão alagando tudo lá em Cuiabá. Eles acharam um absurdo o prefeito atual falar assim, olha, sociedade, vocês também têm culpa, para de jogar lixo no ralo e tudo mais. E eles acharam um absurdo, como assim? Não, é o prefeito que é o culpado. Acho que a gente também tem que se pesar nossa Cada mão um pra tem ver. sua parcela, Cada um né? tem sua parcela disso aí. E quando a gente, então quando a gente falava assim, olha, e aí precisa, né, que melhorar os incentivos, ter ambientes de inovação, pô, tem um prédio ali histórico ali que pode ser ocupado. É muito fácil apontar o dedo para eles, só que aí a gente percebia o que acontecia. Eles tinham vontade, eles estavam lá participando, só que eu não ia levar os caras lá para simplesmente levar pedrada. Porque você percebe qual que é o lado deles. Cara, o poder público também é muito engessado, infelizmente, culturalmente engessado. Quem tá lá dentro, às vezes entra uns caras malucos igual a gente assim, só que na hora que eles se deparam com Trava, tudo né? aquilo, fala, cara, o cara tem que ser guerreiro mesmo para conseguir superar aquilo. Porque o sistema é assim, Verdade. né? Não é, é porque a prefeitura não quer. E aí quando ele entra, ele vê que assim, a lei de inovação. Infelizmente, alguns municípios vão lá, olha, a lei tem uma lei lá de São Paulo, vamos copiar aqui e fazer igual. Não serve de nada. E outra coisa, a maioria não detém conhecimento sobre inovação. Marco legal das startups, lei da informática, lei do bem, tudo isso aqui pode dar de respaldo para o município. O pessoal dentro do poder público não tem conhecimento. Entendeu? Porque Verdade. não deram esse conhecimento para eles. E muitos têm até medo, né, de empreender, inovar, pela falta do conhecimento mesmo. Exato. E aí, quando a gente chega. Aí foi qual que foi a nossa ação inédita aqui? Falou, quer saber? Vamos capacitar esses gestores públicos e ajudar eles a desenhar a minuta da lei. Então, o que a gente faz? A gente tem uma empresa com uma consultora renomada no Brasil, que é referência nesse assunto. A gente traz ela, a gente aplica um workshop. Primeiro, antes de tudo, a gente identifica quais são as secretarias essenciais dentro daquela prefeitura, porque cada prefeitura são secretarias diferentes, né? Sim. Dentro daquela prefeitura, a gente identifica quais são as secretarias essenciais para o desenvolvimento dessa lei, traz todas elas, dá um banho de loja de inovação, entendeu? Desde o que é ecossistema até essas ferramentas legais, instrumentos legais que tem de marco legal, tanto nacional quanto estadual. Preparou eles, ali sim a gente começa a desenhar juntos a minuta. Uma minuta que a prefeitura consegue aplicar e compreender, e o ecossistema que também está ali junto, eles meio que são conselheiros ali, eles realmente validam, pô, tá indo nesse caminho, realmente é favorável pro ponto .edu, pro ponto .com, pro ponto .org, realmente vai fazer sentido essa lei. E um outro cuidado que a gente tem é o seguinte, não adianta nada a gente fazer tudo isso e chegar a minuta da lei lá na Câmara e não ter nenhum vereador que acredita também. Verdade. Então, desde o início do processo, a gente também traz, pelo menos algum vereador que é mais ali, sabe, que acredita no prefeito atual, que acredita no trabalho dele, ele capacita junto e ele que vai levar a minuta lá para ser aprovada. E em todos os municípios que a gente fez esse trabalho, a lei foi aprovada, Legal. tá? Então, assim, não é só Lucas, não é só Sinop, a gente tem bastante municípios já. A gente tá na nossa plataforma Observatório do Sebrae Startups, lá você consegue conferir todas as legislações aprovadas. E aí sim a gente começa essa aplicação e a prefeitura em si, de fato, ali podendo atuar, né? Podendo oferecer subsídios. Depois da lei aprovada, a gente vem com vários instrumentos que vão ser criados. E aí você tem o Lucas Rio Verde, que é onde fez mais atuação em relação a isso, né? Você cria o Sandbox, você cria o Pacto Estadual, o Pacto Municipal de Inovação, a prefeitura aportando recurso, né? Então, assim, é nesse sentido que a gente traz né, o ponto .gov para o ecossistema. Fernando, e aí nessa tua fala eu já puxo o acelera.gov. Que é essa, qual que é essa ideia? Realmente vai de encontro a tudo isso que você tem falando? Aí puxando mais uma vez o Jabá pro Mato Grosso, viu? Também uma ação inédita no Brasil. Inédita. Mais uma Sim, ação sim. inédita. Eu gosto de criar coisa inédita aqui. O Acelera Gov, o Washington, né? O superintendente lá, sensacional. Conhece ele, né? Sim. Então, a gente numa viagem para Tangará, pro Rocket Lab de Tangará. Um evento muito legal lá que tem. A gente conversando mais e ele explicando das dores que ele estava tendo dentro lá da CEPLAG e com o governo do estado ali, tipo assim, identificando o quanto de gargalo que tinha. E ele, que é um cara de inovação, ele ficava se doendo, né? Porra, como é que poderia melhorar essa situação aqui? E aí a gente foi discutindo e conversando sobre que possível demanda que poderia vir dali. E ele falou, cara,
vamos ver, de governo junto com o Sebrae, a gente desenvolveu uma trilha para criar soluções feita pela gurizada do poder público, não é os bambambam, não é realmente Uhum. o gurizada ali que tá O mão na suando ali, massa, a mão né? na massa ali. É, desenvolver soluções para as dores que vão trazer mais economicidade, eficiência, agilidade para dentro do poder público, porque tudo que é facilitar ali, ele transborda para a sociedade, né? E, e quando ele veio com essa ideia, ao mesmo tempo, o que já estava acontecendo? O nosso governador atual, né, o Mauro Mendes, ele lançou o Prêmio de Inovação e Eficiência. Sim, sim, sim. O que é aquilo? É sensacional. Sensacional, Verdade. né? A premiação e tudo mais. Os servidores ficaram muito engajados, né? Foi um puta prêmio. Eu fui avaliador, né? Eu fiquei das 8 da manhã às 8 da noite por 2 dias lá no Palácio, junto com Mauro Mendes e desembargador, coronel na banca. Foi muito legal a experiência. Avaliando os projetos finalistas lá, de tanto que tinha. E aí, o que foi identificado ali? E assim, eram projetos muito bons, mas que faltou uma lapidada nele ali, como uma startup, como um negócio, Uhum. né? Então aí você tem um prêmio de inovação e eficiência, e aí você tem um Acelera Gov para tornar esses projetos melhor estruturados Legal, para concorrer ao prêmio, legal. entendeu? Então a gente já fez a primeira edição no segundo semestre do ano passado, a gente começou agora a segunda edição, e aí cada semestre vai um ciclo. A gente vai até o meio do próximo ano, né? Porque aí depois já é ano eleitoral, já depois do segundo semestre eleitoral, a gente já é melhor encerrar as ações, né? Mas então assim, são 4 edições que já estão Bacana. contratadas. Você foi avaliador do projeto dos bombeiros, que foi... Foi o vencedor, né? Quer saber um fato curioso e muito interessante? Ah, Um dos desenvolvedores é aquela pessoa que está atrás da câmera, o Dev Raiz ali. o dev raiz, o nosso dev mais tradicional, o Michael. Foi desenvolvido, Michael, me corrija, por favor. Foi o Michael, o Matheus, que é o nosso CEO, e o Kelvin, certo, Michael? João Campos, João Vilela, Luander, Luiz Gustavo. Então, por trás da interface, foi essa galera que estava ali desenvolvendo esse prêmio. Reconhecimentos, nem todos, mas a vida faz parte, mas a gente dá o reconhecimento para essa galera que bota a mão na massa, que desenvolve. Muitas vezes quem ganha o prêmio não desenvolve. Os desenvolvedores precisam ter esse reconhecimento e eu dou esse reconhecimento aqui para eles agora. Você tem o nome de toda essa galera que tá ali, então é isso. O prêmio é muito importante, mas a gente também precisa reconhecer essa galera, como você falou, é pra galera que tá lá embaixo, porque muitas vezes é essa galera que tá revoltada com o sistema. Essa galera que tá revoltada ali de ver uma pessoa deficiente auditiva, um surdo, e tá numa emergência e precisar, sabe? Chamar um bombeiro, fazer um chamamento de emergência. Então, essa dor, ela comove os desenvolvedores. E hoje, e aí eu te falo, Fernando, participando das ações de Sebrae, do HackMT, da Semana de Inovação, pra gente que desenvolve, a gente começou a ficar mais humano. Pelo menos essa é a minha percepção. Depois que a gente vai para esses eventos, a gente vê a galera ali, se junta com pessoas que a gente nunca viu na vida, troca ideia. No Sebrae Hack mesmo, eu fiz tanto network. A gente tinha acabado de fazer a nossa camiseta, tanto que a nossa camiseta é como se fosse sabe, a nossa segunda pele. Tanto que eu fui casar um amigo na sexta-feira, saí daqui correndo e eu tô com todas as fotos do casamento dele com a camisa da Abacate. E todo mundo bonitinho, formalzinho, mas era o dia de hack, era o último dia da Jornal Eduque. E eu fui pra lá assim. Mas foi eu e Matheus, a gente vestiu a camisa pela primeira vez da Abacate no hack. E a gente fez pra estar lá. E tava todo mundo vendo nosso site. E assim, não todo mundo evento, é um evento grandioso, mas a galera chegava perguntando o que é Abacate Digital. Aí a gente usou da camisa para falar. Então, essas oportunidades que vocês têm feito, não só para o poder público, mas para a comunidade de tecnologia e inovação. E aí agora eu puxo também a questão das missões. A gente sempre vê que o Sebrae tem alguma missão, a gente já está se organizando para participar de alguma missão assim, de empresários e empreendedores. Qual que é o impacto dessas missões técnicas empresariais para o setor privado, Fernando? Olha, posso voltar a falar dos devs? Antes de falar Pode, de por missão? favor, por Tá, favor. Pode sim. porque essa é uma pauta que também me interessa muito. O quanto é que eu já vi startups que vem o famoso CEO de Canvas ali, né? Ele vira o dono da coisa toda. Só que, cara, é como qualquer obra. Pode ser o melhor dono da casa ou o arquiteto. Se não tiver quem constrói, cara, é só uma ideia.
Entendeu? E então, assim, eu acho que os devs são essenciais. É o mercado essencial que tá agora. São os profissionais essenciais. Eu tenho 4 filhas, eu tô tentando estimular todas aí para desenvolvimento de Legal. sistema. Tá muito difícil, principalmente porque são tudo menina. Então elas são um pouquinho mais teimosas em relação a isso. Mas, assim, cara, o quanto é que é essencial, e aí eu falo pra vocês, primeiro que, assim, vocês se colocarem no lugar de vocês com o valor que vocês têm, né? Isso é a primeira coisa. Uma dessas ferramentas podem ser mais movimentos dev, entendeu? Por um tempo, eu apoiava muitas ações de dev lá em Cuiabá, mas depois o movimento deu uma esfriada e tudo mais. Eu acho que isso não pode parar. As pessoas têm que entender o valor do desenvolvedor. É claro que vocês vão ter que se esforçar um pouco, às vezes, numa linguagem um pouco mais para burro entender, né? Sim, Porque senão vocês não sim, sim. conseguem furar a bolha, né? Verdade. Mas esses movimentos, eles precisam voltar, eles precisam ser mais intensos. Eu acho que tem que ter movimento estadual disso. Porque a última vez que eu tive informação, inclusive foi lá no Porto Digital, todo ano se formam 20 mil novos desenvolvedores no Brasil. Mas todo ano abrem 60 mil novas vagas de emprego. Olha como que tá defasado isso, Sim. entendeu? Quando eu vou nos ecossistemas, a maioria não tem curso de desenvolvimento. E, cara, é um mercado gigante, é um mercado que tudo tá funcionando em volta de vocês agora. Então, assim, E por que que ainda acontece, às vezes, situações em que o dev fica nos bastidores e não é divulgado? Porque eu acho que ele é uma pessoa que acaba, às vezes, não são todos, né? Mas às vezes acaba ficando um pouco mais quietinho na dele e tudo mais. E, infelizmente, nesse mundo, se você não dá umas cacarejadas de vez em quando, né? Não veste a sua skill de apresentador, né? De negócio, Exato. você vai ficar ali, escondido. Entendeu? Então, assim, e aí eu queria deixar muito claro, contem com o Sebrae para isso. Tá? Contem com o Sebrae para isso. A gente tem devs dentro lá da casa sensacionais também. Inclusive, até fazendo um jabá rápido aí, foi 2 anos atrás, eu acho, o Fabrício não tava lá na época. O Sebrae no Brasil inteiro foi hackeado. Caramba. Hackearam a corna lá, clicou no e-mail que veio assim, nossa, clique aqui, Nossa, sei caiu lá. no fish. Fizeram uma compra no seu cartão do Nubank, a mulher nem tem Nubank, sabe? Aquele Sim. phishing mais besta que tem. Conseguiram invadir todo o sistema. E Caramba. a gente não podia nem usar o computador. Tipo assim, aí rapidinho, né, já blindou tudo. Pessoal, ninguém mexe nisso aí até resolver. E foi o time de TI de Mato Grosso Olha que só. salvou o Sebrae Nacional. Caramba. Entendeu? Então, assim, olha, e por isso que eu falo, cara, a gente tem devs aqui sensacionais. Cara, Sensacionais, sim. O Silvair, que já trabalhou comigo lá no Sebrae já, que já desenvolveu vários projetos. O Rosberg também, que eu conheço bastante. O Álvaro Viebrantes. Que são os que falam que eu convivo mais lá, assim, cara, são uns monstros de desenvolvimento. E só que ao mesmo tempo, assim, são pessoas que estão ali naqueles movimentos deles que acabam não aparecendo tanto. Entendeu? E a mesma coisa de vocês. Então, assim, cara, continue com Seacomp. Secomp. Semana da Computação. Semana da Computação. Ver essas conexões com outros ecossistemas aqui Sim, da sim, região, sim. entendeu? E torna um evento maior. A semana mesmo da inovação do Mato Grosso, quem sabe fazer uma programação ali especial para isso. Eventos do Sebrae, né? Que a gente pode também puxar isso aí, entendeu? Sim. O REC ano que vem vai ser um REC muito maior. Bora fazer uma programação focada nisso, porque a gente sabe que são Sim. conteúdos mais segmentados, entendeu? Quando tinha aquele Dev Fest Pantanal, Sim, lembro. pô, a gente patrocinou um monte aquele evento. Foi no nosso centro de eventos que a gente cedeu pra eles. Então, assim, eu acho que esses eventos precisam voltar, Sim. tá? Aqui em Cáceres a gente tinha um GDG, acabou perdendo por conta do centralismo, do ecossistema, sabe? E a gente tá tentando recuperar com o Google mesmo. Já entramos em diálogo com eles, explicamos a nossa situação, agora o cenário tá diferente e tudo mais. E quando a gente tinha as ações do GDG, cara, era muito empolgante ver o Michael, que não faz pergunta para quase nada ali quando ele tá no evento, interagindo, sabe? Perguntando, falando o que sabe, questionando. E esse protagonismo ele é muito importante, sabe? E a gente muitas vezes não tem noção disso. A gente vai lá, desenvolve por gostar, por hobby, por ter que fazer muitas vezes, e a gente faz com muito prazer, mas depois, sabe, não faz tanta questão de estar ali na frente do protagonismo mesmo, não. Mas muito obrigado pelo apoio do Sebrae, a gente vai continuar buscando. Inclusive, o Sebrae Startup, a gente tem muito apoio da plataforma, muito, muito. A nossa empresa hoje ela é organizada com os créditos que a gente tem do Azure, que é uma plataforma da Microsoft para essa gestão de projetos. E ali a gente faz todos os commits dos códigos, tudo que a gente desenvolve está sendo passado por ali e o time consegue fazer esse acompanhamento. São esses créditos. Além dos créditos da cloud, da AWS, que a gente utiliza de lá.
sabe? Então tem muitas ferramentas também de gestão para startups que a gente usa, além dos outros benefícios que tem lá, as capacitações, os programas que a gente participa. Então a gente vai continuar buscando. Esse é muito legal da plataforma, porque é assim, primeiro que o acesso é gratuito. Sim. Né? Se cadastrar, só de você se cadastrar, você já ganha uma série de benefícios lá no Sebrae Startups. E quando você tá ali na plataforma e ainda adere a algum programa do Sebrae, e aí você recebe a categoria ouro, né? Que se diz assim, Sim. que aí você tem acesso a muito mais Sim, benefícios. sim, somos ouros lá. Isso. E o que é interessante ver? Atualmente, aqui no Mato Grosso, a gente está com, acho que aproximadamente 450 startups cadastradas. Eu Legal. tenho certeza que ainda não são todas. Sim, verdade. Então, inclusive, esse ano a gente vai fazer um esforço grande para trazer todos, porque o que acontece? Todos esses anos, alguém queria saber o número de startups? Ninguém tinha informação. Ninguém tinha informação. O Sebrae não tinha, as comunidades não tinham, o governo não tinha. A Associação Brasileira de Startups não tinha uma informação fidedigna, porque era um formulário muito aberto ali assim. Infelizmente as pessoas mentem no formulário, né? E aí o Sebrae puxou isso para ele. Entendeu? E a partir do momento que a gente puxou essa plataforma, o nosso polo, inclusive o nosso polo de startups, onde a gente se encontra para desenvolver as soluções nacionais, fica lá em Santa Catarina, né? É meio óbvio, né? E aí lá a gente falou, cara, todas as startups, independente, a gente vai ter que colocar dentro dessa plataforma, porque aí finalmente a gente tem um cenário real do como que tá esse movimento. E o negócio ficou tão maluco que a gente se descobriu que o Sebrae é a instituição no mundo que mais atende startups. Olha só. E aí, o que foi? O que aconteceu nessa situação? A gente foi muito claro. Cara, a gente sendo a maior instituição que atende startups, a gente tem moral para bater na porta desses parceiros. Por isso que a gente conseguiu, cara, são mais de 500 mil reais em benefício ali. Porque, cara, a gente falou, cara, olha aqui, meu, atualmente a gente já passou de 19 mil startups na plataforma. Caramba. É muita, galera. Entendeu? E a gente tem lá da ideação, operação, tração, escala. Então, assim, e para cada um deles a gente tem essas oportunidades, né? De programas que vão desde a fase de ideação ali para preparar ele a melhorar o projeto dele, ao que vai desenvolver, né? E até internacionalizar. Então, assim, a gente já mandou assim, startups já para outros países. Frequentemente a gente manda startups para outros estados. A gente está mandando em Nova Amazônia. Nova Amazônia e Serra do Pantanal, na verdade, os 3 editais. A gente pegou 6 em Nova Amazônia e pegou 2 finalistas do Pantanal e 2 do Cerrado, da fase de ideação. E tá levando eles pro Amazônia Bio Summit, lá em Macapá. Tudo pago. Uma semana lá. A nossa diretoria atual acredita muito nessa prospecção deles, sabe? E eles vão ter stand lá. A gente tá levando a startup Gente também, que é uma startup sensacional, que foi criada no nosso Sebrae Lab, lá do Bruno e da Kenia, o casal. Tá levando eles também para o Preb Summit Rio de Janeiro. Ele conseguiu um stand lá e a gente vai estar custeando a logística dele para lá. Legal. Então, assim, isso é frequente nosso, tá? A Cecília da Natureza Raiz a gente mandou para Portugal, no Web Summit de Portugal ano passado. Massa. Expôs lá. Porto, né? Isso, porque você fala, cara, entre para a plataforma, mantenha um relacionamento com o Sebrae, tem programa, participa. A maioria dos nossos programas são gratuitos. Você é testemunha disso, até porque você é nosso parceiro também. Sim. E porque a nossa diretoria aqui, a gente sabe o quanto é que é difícil o mercado olhar para o Estado. E quando eles não olham pra gente, não se preocupe, não tem problema. A gente cata vocês e leva até o olho do furacão ali para ser visto, né? E aí pega muito nesse gancho, que agora voltando lá na sua pergunta, né? De missões técnicas. Mato Grosso, ele é o estado que mais realiza missões técnicas no Brasil. Tá? O nosso gestor lá, o Mihael, ele é a principal referência. Inclusive, ele é muito consultado. Todo estado que vai fazer alguma missão costuma vir no Mihael e perguntar. Inclusive, ele tá vindo muito para cá agora por conta da ZPE. Né? E inclusive ele está rodando o estado aí com o representante do Alibaba e da Amazon agora. Ele tá fazendo, porque preparando esse pessoal para vender tudo pela plataforma lá. E o que acontece? A gente sabe o potencial que a gente tem aqui, econômico, e de exportação de produtos, seja de alimentos, seja de tantas coisas que a gente produz aqui. E é claro que vender em real é uma coisa, mas vender em dólar é outra. É outra coisa. E o mundo não é o de antigamente que você tinha tanto esforço assim para internacionalizar. Mesmo. Agora você tem o warehouse aí da Amazon, tudo mais, que você leva o seu produto só até ali. Dali, toda a logística é por conta deles. Vai mandar para Hong Kong, para onde seja. Entendeu? Verdade. Desde que você só prepara o produto da forma que tem que ter, tabela nutricional, a globalização está eficiente, né? Está muito eficiente. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente está preparando. Tá? Então, a gente já tem vários casos já de que estão exportando já. A Yasmin, da Origem Compostagem, também foi do Nova Amazônia, ela também vai começar a se preparar agora para exportação, já procurou a gente lá. Legal. A gente vai dar todo o apoio para ela. E aí a gente tem, então, assim, a gente é muito forte em missões internacionais, seja para Estados Unidos, China, Israel a gente fazia também, mas agora, né, teve que dar esse intervalo agora. Alemanha.
Tá? A gente sempre com esse foco, não é participar de evento. Quando a gente vai, sim. tanto nacionais como internacionais, a gente faz uma agenda de visitas técnicas exclusivas. Legal. Então é ir lá, é conhecer a empresa, é trocar cartão, entendeu? Fazer selfie com o prédio também faz, mas não é o intuito. Né? A gente realmente quer fazer o cara virar em alguma coisa ali. E em alguns eventos, além da visita, a gente também, das missões além da visita, a gente também participa de eventos. Né? Então você lá na você tem Canton Fair, aí nos Estados Unidos você tem o SXW lá, esqueci o nome dele. E aí em nacionais aqui você também tem uma série de eventos que a gente prospecta. Um deles, que aí eu vou voltando para inovação, é o Startup Summit. Né? Sim. Ele é o maior evento que a gente tem atualmente aqui sobre ecossistema de inovação e startups. Fica lá em Floripa. Né? Vai acontecer. O evento ele acontece de 27 a 29 de agosto, o evento. Só que o que a gente faz? E isso é só exclusivo para quem vai nas nossas missões. 2 dias antes, a segunda e terça, que acontece antes, a gente faz uma agenda de visita técnica, que você só consegue fazer pelo Sebrae. Legal. Entendeu? E aí você vai conhecer cada hélice da inovação lá, conversar com o CEO, CTO, CMO, rodar pela empresa, trocar cartão, ele vai contar para você a trajetória deles. Então, assim, isso é uma visita muito rica. Tem gente que, inclusive, prefere mais a visita do que o evento. O evento é muito bom também, mas só pra você entender o nível das visitas. Imagino. E aí você depois tem mais 3 dias de imersão nesse evento, né? Inclusive, sempre tem muitos matogrossenses expondo lá, que a gente apoia eles lá, dá stand e tudo. E é uma grande oportunidade. A missão é uma missão subsidiada, a gente subsidia em 30% do custo da missão, já é uma ajuda. Com certeza. Com certeza é uma ajuda. E aí você fica uma semana em Floripa, lá imerso, tá? Esse ano a gente tá levando 62 participantes, vai ser a maior caravana. E com certeza vai ser assim muito como todos os anos, né? Vai ser o 8º ano que a gente organiza essa missão. Sempre assim, quando a gente abre as vendas, não dá 5 dias, acabou as vagas. Sim, realmente é um desespero o pessoal querendo pegar a vaga. Então já te adianto aqui, tá? Sim. Que em breve a gente vai soltar as vendas aí. Provavelmente o Fabrício vai estar por aqui já trazendo essa oportunidade para vocês. Sim. A gente já até tá em articulação, né, Fabrício? Para tentar ir pelo menos 1 ou 2 da Abacate para lá, a gente vai conseguir também. Fernando, e agora pra gente já caminhar pro finalzinho aqui do nosso bate-papo, a gente tá em tempo de Inova Pantanal, Inova Cerrado, as inscrições vão até dia 28. Você quer deixar um recado para essa galera que está se envolvendo, o pessoal da bioeconomia, da economia local, sobre o Inova Pantanal agora? O Inova Pantanal e o Inova Cerrado é uma oportunidade única, né, que a gente vem trazendo para vocês, porque são capacitações, são mentorias e fora a bolsa, né? Então você tem mais uma bolsa ainda de R$6.500 por 6 meses. Porra, é uma puta ajuda, cara. Que puta edital, né? Que puta edital não, esse. e assim, nossa, eu preciso estar com uma empresa assim. Não, gente, não é isso. A gente quer... são projetos, claro, tem que ter um projeto já melhor estruturado ali, sim. Mas não, a gente não quer que o cara já tenha um chão de fábrica e tudo mais. Não, a gente quer apoiar você a ter isso. A gente quer te dar essa estrutura, né? Então, e aí você ainda tem o poder para escolher. Você quer atender o bioma do Pantanal ou você quer atender o bioma do Cerrado, né? As inscrições foram prorrogadas, né? A Abacate ajudou muito o projeto a se inscrever, né? Sim, deu um banho neles ali de preparo e realmente estão muito bem inscritos. E as inscrições agora vão até dia 27 de abril, né? E são 40 vagas para cada bioma. Cara, a oportunidade tá muito fácil, mano. Tá muito bom. E assim você vê, todos os outros estados que são do bioma Cerrado, eles só vão ter 20 vagas. Nós temos 40 vagas. Caramba. E aí, não bastasse isso, que o Mato Grosso é abençoado por 3 biomas, né? E aí tem, fora a Amazônia que tem agora, mas tem o Pantanal. E aí tem mais 40 vagas pro bioma do Pantanal, né? Aí Mato Grosso do Sul também tá no bioma do Pantanal, mas só para Mato Grosso. Então você tem 80 vagas ao todo nesse edital, né? Com essa oportunidade. E assim, são capacitações nacionais, referência nacional. As mentorias também. A bolsa de 6.500 e como eu já antecipei aqui para vocês. Cara, a partir do momento que você entrou para nossa rede, para nossa plataforma, toda vez que tiver oportunidade para você, a gente vai te ajudar a prospectar. Então, o que eu falei? A gente está mandando, ano passado, a gente mandou 10 de Nova Amazônia lá para Manaus, num evento internacional. A gente bancou tudo que tinha que bancar para apoiar, para realmente o cara ir acreditando mesmo. Fala, cara, o Sebrae já tá acreditando em você, agora você faz bonito lá, né? Dá um show lá. Sim. A gente depois levou mais 15 para Santa Catarina no Startup Summit. A gente levou uma para Portugal. Aí agora a gente está levando mais 10 para Macapá no Amazônia Summit. Tá levando outro para o Web Summit. Vai levar com certeza outros para o Startup Summit. Ou seja, assim, tudo que a gente pode fazer para apoiar o empreendedor está sendo feito. Legal.
Mas isso é só 50%. Exatamente. Porque os outros 50% tá na mão de quem tá assistindo esse podcast. Então, assim, verdade. é aí que tá o pulo do gato. Então, assim, gente, são os últimos dias para se inscrever. Dá tempo. Se prepara. Tem dúvida no edital? Se é daqui da região de Cáceres, cara... Vem até Abacate, estamos de portas abertas. Isso, cara, eu cansei de ver foto de vocês atendendo o pessoal, ali pegando na mão, ali na Sim. mesa, ali, tudo isso é muito legal. E porque essa é uma das oportunidades que estão em aberto e outras estão vindo, e é isso que eu falo, né, que eu até falei aqui, que eu vejo do cenário futuro, é que o pessoal acreditando mais em si. Cara, acredita, meu, os editais. O quanto é que a inovação, há muitos anos, lutou para ter recurso. E agora, sabe o que eu tenho que ficar escutando, inclusive do nosso secretário, cadê? Que chega, passa ano e é executado ali 50%, 60% só do recurso que estava previsto, porque o pessoal não capta, tá lá os editais abertos da FAPEMAT, de vários, o pessoal não capta. Então, você não queria recurso? Tá aí o recurso, gente. Tem recurso para quem quer criar ambiente de inovação, tem recurso para quem quer criar startup. São várias frentes de recursos, pelo SEBRAE, pelo governo do estado, pelo governo federal, alguns até municipais começaram agora. Tá vindo o Centelha 3 aí, eu sou avaliador de Centelha 3 e falar para vocês, Legal. gente, é um recurso lindo ali que você consegue captar. Tem o Tecnova, que são recursos mais robustos, né? Tem o Prêmio 9MT que a gente teve, foi quinta-feira, foi o Prêmio 9MT, né? Os vencedores. Foi. A maioria das empresas que captaram o prêmio lá são empresas que foram atendidas pelo Sebrae. Legal. Entendeu? Então, assim, no Centelha é a mesma coisa. A maioria são empresas que já passaram pelo Sebrae, todo no Tecnova. Então, assim, é porque realmente assim a gente ajuda eles a se estruturar, né? E a gente está vindo com essa pegada mais agora também de o quê? Dar apoio neles a se inscrever nos editais. A gente sabe que tem uns editais que são um pouquinho mais complexos, então a gente vai lá, ajuda eles a se inscrever, estuda o edital, né? E ajuda eles a se inscrever naquele edital. E já até adiantando aqui o cenário futuro, então, para deixar aí sim, o que é o spoiler, né? Das últimas coisas aqui, né? Por favor. O Sebrae está criando um fundo de investimento. Legal. Tá? E a gente vai ter um recurso muito interessante para apoiar as startups do Mato Grosso. Muito bom. Eu estou falando do fundo de investimento do Mato Grosso. Muito bom. Tá? O Sebrae Nacional, junto com o Sebrae Mato Grosso e investidores também que a gente está locais, a gente vai estar entrando com recurso para apoiar aqueles que realmente estão... Aqui a gente mapeia e fala, cara, isso aqui é potencial do Estado, a gente vai apoiar lá. É um fundo de investimento de 10 anos. Então, realmente, assim, não é só jogar ali, não. A gente vai fazer um trabalho muito bem feito. Legal. Tá? E... Para isso, o que a gente já está fazendo agora? E que vai começar, a abertura vai ser no final do mês agora. A gente vai rodar simultaneamente em Lucas Rio Verde, Cuiabá, o primeiro programa de formação de investidores do Estado. Uau! Tá? É o Sebrae, o Senai e o Sicredi, juntos nessa. A gente vai colocar, são 30 potenciais investidores em cada cidade. E a gente vai preparar eles para investir em negócios inovadores. Tá? Junto com a Venture, inclusive, que é uma das maiores referências na parte de investimento aqui. E a gente vai dar toda essa capacitação para eles, preparar eles, para que quando vier o fundo de investimento aqui, a gente já tem tudo bem desenhadinho. Isso é muito importante, cara. Então, assim, finalmente a gente vai parar de ser refém de investimentos externos, sabe? Ficar esperando um investidor ou outro de fora olhar para cá, né? É a gente conquistando nosso espaço. Aquilo que eu falei, o que é para nós daqui 5 anos, cara, é a gente ser tão bom quanto qualquer um deles. A gente não precisar ser dependente deles. E a gente mostrar nosso valor, mostrar resultado, né? Então, esse que é o que a gente prevê no futuro a curto prazo, tá? Não vou nem falar que é médio ou longo prazo, não, realmente a curto prazo. Vai ser algo entre final desse ano e o início do ano que vem. E tamo junto nessa, pode contar com o ecossistema de Cáceres, com o Abacate. E Fernando, isso que você falou da formação para investidores, isso é tão bom, porque Abacate a gente não conseguiu participar do Tecnova, porque o edital exigia que tivesse CNPJ até 14 de janeiro de 2024. O nosso CNPJ nasceu dia 14 de fevereiro de 2024. Então foi por um mês, sabe? Mas a gente só teve essa percepção da formalidade. Isso é uma coisa muito recorrente no meio das startups, né? Fugir da formalidade ali por um tempo, sentir força, porque a gente começa a nascer na garagem, a gente nasceu dentro de um quarto. Essa que é a verdade, um quarto vazio, a gente começou ali. Mas o que o Sebrae faz de formalizar, isso é muito importante, né? Porque é um preparo. Depois que a gente se formalizou, assim que a gente conseguiu virar parceiro do Sebrae, assim que a gente conseguiu virar parceiro da Inovinal, da Venture, por conta dessas ações. Então, preparar o terreno é muito importante, né? Com certeza. Até aquilo que a gente até falou um pouco dos devs, né? Tipo, tem coisa que não vai mudar. A gente tem que se adaptar. Né? Você pode ser criativo que for, sua solução ser incrível que for. Se você não se vê como um negócio, não adianta. Então, a gente insiste nisso de... É claro que a gente sabe muito bem que as startups, e aí realmente a gente não força isso no início,
ela vai começar como CPF. Não Sim. tem por que ela se endividar enquanto não validar o negócio. Exato. Ela vai ter que passar pela validação. Tanto é que o Sebrae sempre atendeu CNPJs. Mas, quando a gente focou na inovação, entendeu-se que CPF também é nosso público. Ele é um potencial empreendedor. Ou seja, o Sebrae também se adapta, né? E a gente tem que se adaptar também. Se não, cara, porque assim, atender o empresário de agora tá indo bem. Só que uma hora essa leva desses empresários vão se aposentar e cadê as novas empresas? A gente precisa, então, estar com eles. A gente, inclusive, tem ação desde o ensino fundamental. Olha só. Tá? A gente aplicando nas escolas. Inclusive, esse ano a gente vai estar lançando em 40 escolas, junto com o governo do estado, um programa de empreendedorismo inovador desde o ensino. Legal. Nesse caso, desde o ensino médio. Que vai Legal. estar ali abordando isso, fazendo um mini programa de pré-aceleração ali com dores da comunidade, entendeu? Porque a gente já vai mudando o mindset deles. Sim. Então, assim, a gente tem que preparar desde lá. Se chegar agora, cara, não pode... É claro que as melhores startups muitas vezes vêm pela dor, né? É. Mas não precisa sofrer tanto também, Verdade. né? Pode já vir mais preparado, com mais bagagem, sabe? Então, é nesse sentido que a gente vem preparando vocês. Então, assim, se formalizar é essencial, é necessário. Né? É necessário. O próprio Inova Cerrado e Pantanal agora Tração, Sim. cara, precisa do CNPJ. Sim. Porque tem que receber a bolsa. É uma regra para receber a bolsa. Ah, mas e se eu não passar? Se eu não fui um dos selecionados? Cara, abrir e fechar MEI é a coisa mais besta do mundo. E olha que ainda nossos colegas do Sebrae, é só você ir lá. Se você não quiser fazer isso de casa, é só ir lá no Sebrae e que a gente faz isso para você. Entendeu? Então, assim, é um movimento muito simples de se fazer. É claro, abrir uma ME, abrir uma EPP, realmente é uma coisa mais robusta, é um outro tipo de empresa. Sim. Mas abrir um MEI é muito simples. E tem o Inova Simples também, né? E tem o Inova Simples, que é o mais que é mais do simples ainda. Então, assim, é um absurdo. Eu ainda fico em dúvida. É real esse Inova Simples, porque não é possível. Como que é fácil esse negócio? Verdade. Então, assim, é muito tranquilo para se formalizar atualmente no Brasil. E é um pequeno salto de fé que a gente pede para cada um que vai se inscrever no edital. Abre esse MEI, formaliza ali, abre esse Inova Simples. Vai, não deu certo, quer descontinuar, beleza, você vai lá, clica lá no descontinuar e acabou. Entendeu? Não acumula essa dívida para você. Ó. Incrível dívida de R$40 por mês, mas aí, querendo ou não, já é alguma coisa, né? Já é um pacote Verdade. de arroz. Então, então assim, mas é isso que a gente pede, assim, realmente que tenha essa visão de negócio. O Sebrae, a gente brinca muito, assim, que o sonho de toda startup é virar uma empresa. Sim. E, de fato, eles às vezes podem não assumir isso, mas é isso que acontece. Entendeu? Você pode até continuar com uma pegada inovadora, mas, cara, você vai ter sua gestão de pessoas, você vai ter que ter o fluxo, você vai ter que ter... Senão vai estar fadado ao fracasso. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Setor financeiro, principalmente isso, contador. Exato, cara. Não tem como fugir, cara. Não tem. E é uma quebra de paradigma muito grande. É verdade. E porque a gente está falando de universidades e educação que não ensina a empreender. Verdade. Entendeu? E aí você pega cursos que são mais radicais ainda. O desenvolvimento é um deles. Eu faço muitas ações em universidades, né? Tem programas exclusivos para universidades que a gente roda. E é muito interessante que uma vez a gente foi lá e tava... Esse foi o combo do terror, né? Na mesma sala, 400 pessoas, eram os cursos da saúde e do direito. E aí a gente solta a pergunta, e aí, quem que vai querer empreender? Foi unânime, ninguém quer empreender. Mas como que vocês não querem empreender? Não, a gente vai advogar, a gente vai... Eu falei, tá, você vai abrir uma clínica? Eu vou. Então você vai empreender, porra. Você não vai abrir você vai abrir um escritório de advocacia? Vou. Então você vai empreender. De onde você não vai empreender? Mas por quê? Porque, tá vendo? Eles não são ensinados a isso. Então, e aí o Sebrae tem até isso. Tem matéria de educação empreendedora que essas universidades contratam a gente para aplicar lá, porque o próprio curso em si não está ensinando. A gente tem que vir com um adendo, né, para ensinar eles, porque o pessoal não está sendo formado a isso. Como uma disciplina eletiva ali, né? Exato. E assim, e ele vai ser empreendedor. Ele vai ser empreendedor. Então, a gente tem que ficar insistindo. Uma coisa legal que tem aqui na Unemat de Cáceres, Fernando, 3 cursos tem a disciplina de empreendedorismo e inovação. Computação, agronomia e ciências contábeis. Esses 3 cursos, eles dialogaram e aí eu agradeço muito o Fabrício, que é o gestor de inovação aqui de Cáceres, porque ele fez uma articulação muito boa com o professor dessa disciplina, que é o professor William, que dá aula na agronomia. E articulou também com os outros professores, né? Mas os outros professores não colocaram como uma terceira nota da disciplina. O professor William, que ele também faz parte do ecossistema de inovação, por isso que é interessante a experimentação. O cara já está ali, é empreendedor também, tem a empresa de turismo dele aqui. Então, ele colocou como uma terceira nota participar
do Inova Pantanal Ideação. A galera dele, inclusive as 2 alunas dele que ganhou lá em Cuiabá, ele ficou em 3º lugar lá com o Piqui, estão nessa disciplina. Olha a importância disso. Perceber que um projeto de sala de aula, o pessoal trabalhando, montando pitch, montando negócio, desenvolvendo negócio, elas ganharam um prêmio. E os outros vão ganhar também. Sabe? O professor na sala de aula colocou como a 3ª nota, de certa forma tem uma certa obrigação para cumprir ali a grade curricular, mas já girou a chave. Sabe? A galera da computação está saindo da computação para fazer na agronomia. Espero que computação valide esses alunos, né? Porque já disseram que não vão validar, então validem, não tem por que não validar. Mas eles estão indo para lá por conta dessa oportunidade, essa inserção do edital, essa entrada do Sebrae nessa disciplina, isso foi muito importante. Foi muito importante. Aí eu falo para você também, o meu primeiro, depois que eu voltei ali no ano passado a acessar o Sebrae Startup, eu fui buscar meus certificados do Sebrae. Em 2014, eu fiz o meu técnico, saí do ensino médio, passei para o técnico, foi em petroquímica. Aí aconteceu aquilo com a empresa O, que os meus professores foram mandados embora. Eu falei, bom, não vou mais seguir na área de petroquímica, fui para a área de meio ambiente, formei em gestão ambiental, vim para o Mato Grosso fazer engenharia florestal, fui para a computação. Me achei no mundo. Mas a minha jornada é essa. Mas o meu primeiro certificado do Sebrae é um certificado de 2014 de empreendedorismo. Então, desde ali eu já venho buscando, sabe, essa veia de empreender, de inovar. Mas foi porque o meu professor de petroquímica, ele era o professor de gestão de projetos, colocou como a 3ª nota fazer o curso do Sebrae de empreendedorismo. Eram 2 cursos, empreendedorismo 1 e 2. Eu vi os meus certificados lá de 2014 e falei, caramba, muito obrigado, professor Ronald, por ter colocado isso ali na minha cachola. Ronald, professor Ronald. Famoso você. Sabe, e no ensino médio eu não tive isso. No técnico ele fez isso comigo. E esses alunos do William, hoje aqui na graduação de agronomia, que tiveram essa 3ª nota, com certeza eles foram transformados, eles foram mordidos pelo bichinho do empreendedorismo, assim como eu fui, sabe? Então isso é muito fantástico. E, Fernando, agora pra gente fechar, eu vou te fazer uma última pergunta e a gente já faz o encerramento, porque eu acho que você já tá com o seu tempo também, foi muito bom a troca. Você se formou em publicidade e propaganda e você faz muitas ações inéditas no Mato Grosso. Essa criatividade, ela já vem da sua formação e você utiliza isso como ferramenta de transformação para o Mato Grosso? Olha, eu acho que o curso de publicidade e propaganda acho que tinha que ser um curso que todo mundo tinha que fazer. Legal. Né? Administração é outro também, que eu acho que é muito interessante todo mundo fazer. Mas esse aí eu não fiz, que aí eu acho que eu não tenho paciência para isso. Mas, enfim, isso aí eu aprendi com o Sebrae na prática. Uhum. Eu acho que essa veia da criatividade, eu sei que sim, a gente nasce com algumas skills e que são mais fáceis de evoluir. E outras que a gente não tem, a gente tem que ser humilde para captar e aprender. Exato. Eu sempre fui uma pessoa muito retraída, sempre fui muito tímido e tudo mais. E foi através da universidade que eu fui aflorando isso, entendeu? Então, eu sempre sou daquele clássico aluno que só levava bullying na escola. Eu estudei salesiano. Você quer colocar seu filho para levar bullying, bota uma escola religiosa. É bom. Verdade. Olha, falar para você ali, foi onde que minha mãe achou que eu tava mais salvo, onde que eu me lasquei. E olha, é o segundo relato aqui que falei isso, o Allan Kardec falou isso aqui também. E o nome dele é Allan Kardec, estudando no escola vocacional. Pois é, então assim, realmente foi... E aí, eu já fui da orquestra sinfônica. Olha só. Violinista e tudo mais, mas sempre Uau. assim, já foi, só que sempre ali, sabe, aquele bicho meio retraído ali, assim. Só que eu vi que chegava uma hora que eu precisava me estimular. Fiz teatro, 7 anos, que eu tava tentando. Era eu tentando, né, virar um ser humano ali que socializa. E a área da comunicação social, eu escolhi muito por esse meu desafio de me apresentar, de poder falar, de me expor, de liberar minha cabeça. A minha família, boa parte da minha família é de ourives, de joalheria. Então, é um outro lado da criatividade, que eu observava muito. Sim, verdade. Entendeu? E eu fui para esse outro viés. A própria música também, né? Que eu fui ver o meu avô, que trouxe a família da Alemanha para cá, ele veio com uma banda e ele era o violinista. Uau. Entendeu? Aí lá em Rio Negrinho, Santa Catarina, tem um museu da nossa família, dos Pichait lá, e tem lá toda a história. Entendeu? Eu falei, olha que foda isso, né, meu? E... Então, assim, eu fui vindo a partir desse momento da criatividade. Na publicidade e propaganda, o que me ajudou muito? Essa visão de campanha, de comunicação, de estratégia, de estudo de cenário, de mercado. Então, quando eu vou para inovação... muitas das coisas que você vê, até de criação de ações
da inovação foi eu que criei, entendeu? Bacana. Então, assim, muitas marcas que às vezes você vê lá, assim, era eu que peguei e criei, mas por quê? E essa é uma coisa que eu provoco muito quem é da publicidade, cara. Você não cria com o que você tá pensando. Você vai lá e conversa com eles. Entendeu? Então, assim, toda ação que eu criei foi pensada. O Sebrae Hacking foi uma criação minha lá. Entendeu? Eu falei, cara, a gente não tem um evento grande de inovação para falar, porra, é nossa aqui. E eu vi duas bolhas que estavam defasadas, assim, que estavam precisando de atenção. A economia criativa e a inovação. E aí a gente uniu forças naquilo lá e tornou o hacking o que ele é hoje. Então, sempre foi nessa pegada de comunicação. Aí, com esse programa de formação de investidores agora, é uma outra visão, público mais high level ali, como é que a gente aborda, como que é o cuidado desse espaço. Sim. Entendeu? Eu mesmo, quando entrei aqui no podcast, eu falei, cara, é diferente, é que eu já fui em outros podcasts, você vê os cuidados que tem. Você mesmo falou assim, pô, aqui a gente pegou emprestado, isso aqui a gente adaptou, que não sei o que, mas olha a estrutura que fica isso aqui. É essa visão que pouca gente tem. E são nessas experiências que a gente vai, e principalmente na criatividade, que a gente vai conseguindo, com o que a gente tiver, fazer um bom negócio. Verdade. Entendeu? Então, assim, eu fico vendo gente com absurdo de recurso que não entrega o que a gente entrega. Que não entrega um podcast desse. Entendeu? Então, eu sempre usei muito disso. Primeiro, a escutativa, muito do feeling de reconhecer, assim, como é que a pessoa está reagindo ali. Entendeu? O Sebrae Hacking mesmo, o nome... Porque o hacking foi um nome validado por atores da economia criativa e atores da inovação. Era um termo que os dois aceitaram. Entendeu? Tinha várias outras opções de nome, mas esse foi o termo que os dois aceitaram. E beleza. Aí a outra questão foi, cara, o próprio Sebrae ele tem que ser desconstruído. Se você vê a marca do Sebrae Hacking, ele é um Sebrae grafitado. Exato. Meu amigo, para você convencer Imagino. uma marca, que é uma das 5 marcas mais importantes do Brasil, Sim. né? A ser grafitada é um grande desafio. Só que você, com argumento, mostrando tudo mais, mostrando o valor, Você cara, tem que sustentar, né? tem que sustentar, entendeu? E tá lá, e deu certo. Sim, Então, com certeza. eu acho que é muito nesse sentido, assim, de... desde uma aplicação, montagem de um evento, a linguagem que você vai falar com o público, a marca, o hacking não é meu papel, mas eu tô lá. Eu que monto o layout, aquela fachada toda lá. Você lembra que tinha uma fachada toda? Lembro, sim. Aquela fachada foi um negócio interessante. Veio o time de arquitetos e apresentou a proposta da fachada. Incrível a fachada. Só que cheio de materiais, assim, absurdos. E que todos terminou o evento jogando lixo. Não tem que aproveitar. Todo material recortado, mas... Ele ia custar, a fachada ia custar um valor, vamos dizer que 10. Né? Vamos colocar lá que é 10 o valor. Uhum. E ia jogar tudo fora. A gente está falando de uma empresa que é referência de estabilidade no mundo. Tá? O prédio de referência de estabilidade das Américas é lá no Sebrae, que é o, Sebrae, Sim. É o Centro de Sebrae de Estabilidade. Sim. Então a gente tem que, né, também ter esse conhecimento. E aí, a primeira coisa que eu fiz, falei, cara, não faz o menor sentido eu gastar um horror disso aqui com Cara, essa que fachada. sacada. Que sacada. Aí nisso eu tava lá no centro de eventos pensando, cara, o que a gente faz? E é muito caro, a gente, né, não tem isso aqui, como que vai fazer? Aí começamos, falei, cara, e se metesse tudo de tela de LED aqui? Mas fizesse Ficou uma muito foda diferente, aquilo. assim. Aí começamos a rascunhar. A ideia toda, o projeto todo foi feito em 20 minutos. Uau. Aí eu já chamei o fornecedor que tava passando por lá, ele tava montando um outro evento. Falei, cara, você consegue fazer isso aqui? Ele olhou, cara, consigo, então bora. A gente economizou R$80 mil do Sebrae. Uau. Aquela fachada. Uau. Entendeu? E é uma fachada que, assim, terminou a fachada, cara, o fornecedor tira a tela dele e vai usar pro outro evento. Gerou zero resíduo. Zero resíduo. Uau. Entendeu? E o prédio lá, ele é um prédio que tem energia fotovoltaica. Então, assim, nem o impacto que a energia Nossa, teve ali parabéns, no Fernando. caso. Ficou incrível, incrível. Mas é por conta dessas visões, nossa, sabe, não é enxergar só isso aqui, tem que ser belo, tem que ser sustentável, tem que ser econômico. Isso sim é uma eficiência, né? Belo pelo belo, qualquer coisa resolve. Verdade. Então, e aí esse mindset você vai tendo com o tempo, né? A própria superintendente mesmo, quando ela participou do primeiro Sebrae Hacking, ela veio em mim e falou, nossa, é muito interessante ver esse seu sentimento de dono. Isso a gente aprende muito com startup. Uhum, O sim. sentimento de dono, entendeu? Sim. Que as empresas tradicionais não estão acostumadas. E para o empresário, quando ele entende o valor disso, é muito bom. O funcionário com sentimento de dono é aquele funcionário que não vai bater o ponto certinho, Caxias ali. É aquele funcionário que fala, cara, hoje eu preciso ficar um pouco a mais porque eu preciso entregar aquele negócio. Eu preciso pensar alguma coisa diferente porque o cliente ele tem que ser bem atendido. Entendeu? O cara leva aquele trem junto, entendeu? Assim, pra mim, tem empresa que tem sucesso, cara, é quando você faz todo mundo ter sentimento de dono. Entendeu? Verdade. E é isso que eu trago como filosofia pra mim. Uau.
Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado mesmo. Obrigado por ter vindo aqui pro Abacast. Muito obrigado pelas coisas que você tem feito pelo Mato Grosso, porque realmente tem transformado o estado, tem transformado os ecossistemas. Fico muito grato de ter tido essa troca contigo aqui. Eu que agradeço o convite. Espero voltar logo para Cáceres aqui, né? Por favor. Nossa, tá dando gosto de ver a cidade aqui. Sempre que voltar, passe aqui na Abacate. Toda vez que você voltar, você vai ver uma coisa diferente aqui, porque a gente tá em construção, né, estrutural, falando da parte física, mas também da parte digital, tecnológica também. Você sempre vai ter uma coisa nova por aqui. Pode sempre contar com a gente. Fechou. Não contem comigo, contem com o Sebrae, contem com o Fabrício aqui na região de Cáceres aqui. Sim. Muito obrigado também, Fabrício. Sempre nos apoia, sempre nos incentiva e sempre abre portas pra gente, né? Muito obrigado, Fabrício. Isso. A gente tá todo mundo aqui unindo nosso propósito com a inovação e com certeza Cáceres vai colher excelentes frutos. Com certeza. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Abacast, o podcast oficial da Abacate Digital.